a temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Maravilha! Hoje com o nosso convidado, professor Felipe Leite, nosso professor aqui, atualmente analista do Serpro, e a gente vai bater um papo com ele aqui, trocar altas ideias, inclusive vamos fazer um anúncio aqui de uma parceria nova, show de bola! Bom, eu queria antes de mais nada mandar um salve pra galera que tem mandado o maior feedback pra gente aí, o ProvasCast repercutindo bastante, a galera curtindo, valeu aí, acompanhem, curtam, compartilhem mesmo, divulguem que a gente agradece. Bom, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje, falando aqui com a nossa bancada, com a nossa equipe, professor Walter. Alô Durães, alô LC, alô Felipe, obrigado aí por ter comparecido. E alô pessoal, mais uma vez aqui no ProvasCast, tentando trazer para você todas as dicas para passar em concurso. Fica aí com a gente. Maravilha, professor LC, diga aí o seu alô. Olá Davi, Walter, Felipe, seja bem-vindo. Professor Felipão, diga aí logo o seu axé pra gente começar, o seu alô pra gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, diga lá. É isso aí galera, queria dar um oi aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente, um oi pro Durães, pro Walter e pro LC também, vamos falar de concurso então, né, que é o que interessa. Então professor, diga lá como foi aí o seu, né, como foi que você acordou pra esse mundo de concurso, conte um pouco aí de sua história, compartilhe com a gente aí. Então, pessoal, só começando aqui a falar como é que foi o início da trajetória, né? Assim, contando desde o nascimento, não, só resumindo muito rapidamente. Não precisa tanto. Comece de onde você começou estudando aí, de onde você nasceu, um pouco de sua origem, e vamos tocar. Não, claro. É que, assim, a minha família é uma família bem humilde, né? Meus pais não têm nem nível superior. Minha mãe vem lá de Portugal, de uma cidade do interior de Portugal, e meu pai vem de uma cidade do Rio Grande do Norte chamada Serra de Martins, uma cidadezinha bem pequena. Então, eles deram tudo pra gente conseguir que os filhos entrassem na faculdade, né, em faculdade pública, porque a gente não tinha muita condição de pagar uma faculdade particular pra gente aqui. E conseguiram botar as minhas duas irmãs mais velhas na faculdade pública e eu também consegui entrar na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, no FRJ, né, e escolhi fazer análise de sistemas, né. Na verdade não existia o curso análise de sistemas, então eu acabei fazendo o curso de ciência da computação. E nesse curso de ciência da computação, eu comecei já, em busca de grana, né, comecei a entrar no mercado de trabalho bem rápido, assim, já no terceiro ou quarto período, já comecei a entrar, fazer estágio, fazer outras coisas, me meti em um monte de coisa ao mesmo tempo, na verdade, porque eu fazia empresa júnior, né, eu trabalhava na empresa júnior, ao mesmo tempo eu queria fazer estágio para tentar ganhar uma grana, tirar um troco a mais, né, e aí acabei entrando na primeira empresa grande, assim, que eu trabalhei, que foi na empresa Accenture, né, comecei como estagiário lá e acabei saindo de lá como analista, né? Fui analista júnior, depois eu fui promovido como analista pleno lá dentro. E eu percebi realmente a necessidade de concurso um dia que eu ainda era estagiário, na verdade, porque eu estava até tarde na empresa, né, nesse dia, e a gente tinha que entregar um projeto, na verdade era um projeto bem grande na época, e a gente tinha que entregar o projeto na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira à noite, e estava bem tarde, já eram 10 horas da noite e a gente estava longe de acabar. E aí eu me lembro que tava a equipe inteira, era uma galera, assim, tava a equipe inteira, e eu tinha festa pra ir, né, eu era moleque, assim, tava estagiando ainda, e aí o pessoal falou assim, olha só, não vai dar, a gente vai ter que virar a noite pra terminar isso aí. E aí me bateu uma dor no coração. Mas eu fiquei, né, a gente ficou, virou a noite, ficamos sábado lá. Não sabe o que é isso, não. Sabe o que é isso, não, Durante? Ah, não, de jeito nenhum. Esse é só meu dia a dia, só. E a gente passou o sábado inteiro lá, ainda na empresa, assim, direto, voltamos domingo para trabalhar e... Tava chovendo ou era um sábado de sol no Rio de Janeiro? Não, rapaz, era um sábado de sol no Rio de Janeiro, com Copacabana e Ipanema lotados. Aí dói mais, né? Dói bem mais. E aí, na verdade, assim, o ritmo foi começando a ficar muito parecido com isso, né? Depois dessa primeira vez. E aí eu comecei a perceber que não era exatamente o que eu queria quando eu escolhi TI para trabalhar,
né? Eu queria ter uma vida um pouco mais tranquila do que isso, essas viradas de noite, esses trabalhos finais de semana. Eu gostava muito de trabalhar com tecnologia, eu trabalhava com desenvolvimento, né? Desde cedo eu trabalhava com desenvolvimento. Mas eu não... Você é um garoto de programa desde cedo, é isso? Isso, garoto de programa aqui no Rio. Certo. Vamos lá. Mas aí eu percebia o tempo inteiro assim que não era exatamente, não estava feliz com esse ritmo, né? Eu queria conseguir fazer um trabalho melhor. Eu achava que trabalhando dessa maneira eu não conseguia alcançar meus 100% aí de contribuição que eu podia dar. E aí eu comecei a estudar. Né, eu fiz um cursinho aqui. Na verdade, o início foi... Eu tentei estudar sozinho. Né, teve um grande concurso do BNDES aqui. Eu não me lembro exatamente o ano, mas teve um concurso grande do BNDES. Se eu não me engano, foi 2006, talvez. E eu tentei estudar sozinho. Né, por conta própria. Felipe, fala aí, antes da gente passar para essa parte aí, então só recapitulando aí, né? Walter, você já viu que Filipão é like metralhadora, né? Não, lá, meu amigo. Não, ele tá manda tranquilo, abraço, é isso aí. A gente, mas é isso aí, Filipão. É bom assim, é bom assim que a gente não a gente já sabe que vai ter muita história. Exatamente. Agora assim, só recapitulando, qual foi a faculdade mesmo? O FRJ. O FRJ, né? E assim, Felipe, assim, porque aqui a gente sempre pergunta também, assim, condição familiar tranquila, né? Não, teve cara aqui que já comeu calango, teve cara aqui não que... tava tão ruim assim. Tá... Não, somos sempre humildes, mas sempre com tranquilidade, com uma certa tranquilidade. Felipe... Você tinha... Fala. Enquanto você estava falando também, assim, quando o convidado fala bastante, ao longo da fala dele, a gente também vai fazendo anotações de dúvidas e perguntas para fazer, né? Claro, uma coisa que assim me chamou a atenção, você falou que participou de empresa júnior, ainda na UFRJ, que tinha lá um dinamismo grande e já tentou se envolver com o mercado, etc. Isso já é um perfil até um pouquinho diferente do perfil de muitos dos que passaram por aqui, né? Você hoje, num dado momento, você disse que tomou a decisão de começar a estudar para concurso, porque você viu que não era bem aquilo que você queria. Você não sente falta de alguma coisa? Você acha que você realmente conseguiu se realizar nessa carreira de concurso? Você não sente falta do mercado? Você chegou aí para o mercado em algum momento? Como é que foi? Assim, em relação ao depois mercado, de formado, né? Porque você falou de experiências ainda enquanto estagiário, né? Na verdade, eu cheguei a trabalhar depois que eu fiz os estágios e eu cheguei a me formar e trabalhar nessa empresa. Eu tive que esperar um pouco até conseguir passar no concurso. Mas em relação ao mercado em si, eu não sinto falta hoje, né? Até porque, depois mais pra frente eu vou falar a respeito do meu trabalho no Serpro, mas até pelo trabalho no Serpro eu não sinto tanta falta no mercado em si. Mas em relação a esse perfil de empreendimento, né, de empreendedor aí, realmente às vezes eu sinto falta de alguma coisa e eu tenho vontade de mais pra frente focar um pouco nesse lado aí também. Mas assim, quando você estava, né, como é que foi a gente ainda não vai falar da tua parte de concurso, mas quando você estava lá com essa visão de que agora eu vou partir para concurso, como é que a tua família recebeu essa decisão? Tu falou, olha, agora eu vou começar a estudar. Como é que foi você já tinha histórico na família de funcionário público e como é que eles receberam essa tua decisão de começar a estudar? Em relação ao histórico familiar eu não tinha, né? Até porque, como eu disse, assim, a minha família mais próxima assim, é bem humilde. Então, meus pais não tinham nem ensino superior. Meu pai foi vendedor de loja durante muito tempo, com muito orgulho eu falo isso, né? Ele conseguiu com muito trabalho chegar até a formar os 3 filhos, mas não tinha nenhum histórico de concurso dentro da família. Mas apesar disso, eu fui muito bem recebido quando eu cheguei para a família e falei que eu queria realmente fazer concurso público, que eu estava com vontade de fazer, porque eu queria essa estabilidade. Eles gostaram da ideia porque eles estavam vendo o quanto que era sofrida essa vida aí de mercado, né? Mercado pesado, mercado corporativo. Então eles olharam para isso e falaram, não, a gente quer que o nosso filho tenha uma vida mais tranquila. Minhas irmãs deram um apoio, uma força. Mas eu não quis largar tudo, né? Do tipo, vou largar meu emprego e vou me dedicar somente ao estudo, porque eu não queria mais depender deles, né? Da grana deles, etc. E eu precisava de grana para fazer minhas coisas. Então eu acabei tentando conciliar um pouco as coisas aí. Continuei no meu emprego, trabalhando, tentei dar uma diminuída de ritmo para conseguir fugir e estudar um pouquinho à noite e nos finais de semana. Outra coisa também assim, que eu queria saber, por exemplo, você, quando a decisão foi só mesmo, mais no tempo, você quando estava você tinha um salário relativamente bom na Accenture e quando você foi para concurso, você foi buscando um salário maior? Não, eu estou querendo uma vida de qualidade maior mesmo.
Na verdade, tudo foi pensando em relação à qualidade, né? Mas o salário, como eu estava no começo de carreira lá, tinha só 2 anos de formado, o salário não era lá essas coisas também, inicialmente para mim. Então eu acabei tentando buscar as duas coisas. Como eu estava no início profissional, eu falei assim, eu vou tentar então ter uma tranquilidade maior e alcançar um salário maior. E eu acabei conseguindo isso quando eu fui aprovado no concurso do SERPRO. Maravilha. Olha só, dentro dessa ideia, né, desse panorama aí que você trouxe pra gente, uma vez tomada a decisão de fazer assim, poxa, vou encarar concurso, você citou inicialmente aí o concurso do BNDES, não foi isso? Isso, o concurso do BNDES. Se aproximava aí, mas esse concurso foi assim, era esse que você visava ou foi uma questão de oportunidade? Poxa, decidi fazer concurso. Primeiro vamos descobrir qual é o que tem aqui, como foi isso? Depois você apontou para um foco, qual foi essa sua, né? Como foi esse começo assim, uma vez que você decidiu fazer o concurso mesmo? Vai ser esse concurso aqui? Para esse início de conversa foi um pouco assim. Aqui no Rio, a gente tem a Sesgran Rio como uma banca muito forte, né? E os grandes concursos relacionados a Sesgran Rio são a Petrobras e o BNDES. Então, e eram os concursos que aconteciam todo ano, quase, né? Nessa época aí de 2000 a época que eu estava ralando os concursos, era 2007, 2008, 2009, 2010, nessa época, né, rolava muito concurso da Petro e do BNDES. Então foi o primeiro que apareceu com um salário muito bom, muito acima do que eu ganhava, trabalhando 7 horas por dia, né, que é o caso do BNDES, então eu não pensei 2 vezes, eu caí dentro. Na verdade, esse concurso inicial aí eu estava meio perdido, eu acabei fazendo para a área que nem era a minha área, que eu sempre fui de desenvolvimento e o primeiro concurso, se eu não me engano, o primeiro era de infraestrutura. E eu falei, não quero nem saber, quero ter mais tranquilidade na minha vida, quero ter um salário melhor. Então eu acabei focando aí nesse concurso de infra que nem era meu foco, na verdade. Mas acabou encarando aquilo como uma opção aí naquele momento e mandou ver. Depois desse, teve algum outro, você diz assim, se preparou exatamente, eu quero passar neste concurso? Que você teve como foco assim de ataque mesmo? Rapaz, depois dessa experiência meio frustrada de infraestrutura, de suporte que eu tentei investir, né, que não era a minha praia, né, na verdade, eu pensei, não, eu tenho que focar nos concursos relacionados a desenvolvimento de sistema, né, porque é o que eu gosto de fazer, quero continuar na área de desenvolvimento, e eu comecei a dar uma pesquisada maior o que tinha de desenvolvimento aqui no Rio, né, porque eu não queria sair daqui, eu não queria deixar minha família. Então eu comecei a dar uma olhada, ver o que tinha de bom, e aí eu descobri os 2 concursos, né, a Petro, na verdade, a Petrobras aqui no Rio tem vários cargos para analista de sistemas para a área de engenharia de software de desenvolvimento, e também o concurso do SERPRO, que existia o cargo de analista de desenvolvimento, e que eu tinha um amigo meu que já tinha falado a respeito, e eu estava interessado, não sabia nem direito o que era SERPRO, mas é desenvolvimento também, então vamos focar aí nesses 2 concursos para tentar passar. Pronto, desde essa decisão até o dia da prova, quanto tempo mais ou menos você levou e como foi essa primeira preparação para a sua aprovação? Rapaz, foi demorado, né? Assim, nessa época, se eu não me engano, foi mais ou menos no ano de 2006 que eu comecei a pensar. Situa aí pra gente poder ter uma ideia de tempo, como é que foi? Foi mais ou menos 2006 assim que eu tive essa ideia, mas é como eu vou falar depois com vocês com mais calma, mais pra frente, que eu não estava ainda realmente totalmente focado. Era aquele foco meio perdido, assim, no final de 2006. Né? Eu não estava totalmente pensando só nisso. Então, eu vou falar que no ano de 2007 e 2008, aí foram mais ou menos 2 anos. Né? Foram mais ou menos 2 anos até conseguir essa aprovação no SERPRO, que foi no final de 2008. Lá final de 2008. Inclusive, tivemos colegas nossos aqui em Salvador que teve esse concurso aqui também para essa área. Uma particularidade do concurso do SERPRO aqui na nossa região é que o pessoal não conseguiu obter nem a nota de corte. O pessoal, na verdade, ficou na nota. Quem conseguiu vencer a nota de corte, ingressou aí e foi chamado. Bom, vamos, professor Felipe, a gente vai ter que dar uma arrematada aqui, nós já estamos com o tempo estourado. Boni já está aqui buzinando para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, né, esse nosso primeiro momento. Mas antes de fechar, eu quero dizer para você o seguinte, estamos com uma parceria agora, o Prova de TI, junto com o curso Múltiplos, está com a turma aí, Tropa de Elite, a turma do GAT, que é o Grupo Avançado da Tecnologia da Informação, com ninguém mais, ninguém menos do que nosso esquadrão de elite aí, professor Gustavo Vilar, professor Rafael Barão, e ele, né, o mestre que nos acompanha aqui no Prova de TI, professor Walter Cunha, que está lá também compondo esta equipe aí do curso Múltiplos da galera do Rio de Janeiro. Tranquilo? Já já a gente volta. Um abraço. Tchau.
volta para o nosso segundo momento aqui com o professor Felipe Leite. Professor, aí aprovado no concurso do SERPRO, também atuando na área de TI. Professor, a gente abordou aí um pouco do início da sua trajetória, mas o professor Walter tem aí uma perguntinha para você. Manda lá, professor. Retomando aí, né, Felipe, assim, tu tomou uma decisão lá para começar a estudar para concurso, viu que a tua felicidade não estava ali naquele trabalho que você estava fazendo. Como é que foi esse começo, né? Como é que foi o começo mesmo, assim, olha, quando você decidiu agora, quais foram as primeiras ações que você fez, o que você procurou na internet, comprou a apostila que não servia, e qual concurso você imaginou na época logo para começar a tentar? Como é que foi esse começo? Fala aí pra gente. Isso, só recapitulando, né? Como eu falei pra vocês, eu tive essa experiência nada a ver, assim, não tinha nada a ver comigo fazer esse concurso do BNDES para a área de infra, porque a área de infra não conhecia bem os assuntos, né? Não estava inteirado da área. E então depois disso eu falei assim, putz, eu quero fazer concurso, mas não era bem isso que eu queria, o que eu faço? Comecei a pensar, matutar, pesquisar um pouquinho mais e eu vi que tinha um concurso da Petrobras na área de desenvolvimento que devia estar para acontecer no próximo ano aí, e tinha um concurso do SERPRO também que estava previsto de abrir em 2008, 2007, 2008. E comecei a estudar para esses concursos aí, mas como eu falei para vocês no início, eu estava meio perdidão, então não sabia direito como estudar. Eu pegava aquele edital de concurso público assim, e falava assim, e agora, né? E agora? Aí procurava na internet, não achava nada demais. Aí teve um dia que estava passando na banca de jornal, a gente acha que todo concurseiro cometeu essa gafe, né? Que passa e vê aquela apostila, assim, tudo para 500 passar páginas. na Petrobras. Eu comprei aquela apostila, nunca nem li direito aquele negócio, né? Se Porque... não passar, o calço de porta é aquela beleza. Exatamente, acho que todo Não, concurseiro tem- aqui no início passa tem- por isso. Tem 4 coisas constantes aqui, né? Eu, LC, Davi e essa apostila. Em todas as provas cast. Sim. Acho que a pessoa fica tão perdida no início, né? Porque ela é a âncora de salvação. Assim, opa, tem alguma coisa que diz que é um material totalizado. É uma enganação, né? Aquilo é uma enganação. E aí eu fiquei meio perdido e falei assim, pô, vou começar a olhar os livros, né, para concurso. E foi aí que eu tomei uma decisão que eu considero bem errada. Que eu tentei estudar para concurso só com livro, né? E fiquei mais perdido ainda, eu acho. Porque a gente vê que os editais hoje em dia são muito grandes, né? Principalmente na área de TI, aí a gente tem uns assuntos muito grandes que evoluem bastante. E quando a gente começa... Professor, Pode falar. me perdoe, viu, professor? Me perdoe discordar. Os editais só tem 2 assuntos. Primeiro você tem que ser Deus, segundo você tem que ser o Google. Tipo isso, né? É verdade. Tudo bem. Continue. Eu sei que vá. não é só na área de TI que isso acontece, né? Mas Não, de em jeito várias áreas isso é recorrente. Mas o que acontece é que tinha aqueles editais enormes, e então para começar a estudar você pensa assim, então eu tenho que comprar só esses 15 livros de 600 páginas? Ah, só isso? Tranquilo. Né? E aí eu comecei... R$300 cada um. Eu comecei a comprar um ou outro livro, tentava pegar em biblioteca, né? E aí me enrolei mais ainda com aquela montoeira de livros, né? Não conseguia sair muito do lugar. E eu descobri umas aulas, né, aqui no Rio, comecei a fazer umas aulinhas e eu vi que era o que eu precisava para ter aprovação, né? Foco. Né? Eu precisava ter foco em concurso público, as coisas que os livros não me davam, né? Eu li aquele livro lá e apesar de estar ali o assunto que caía no concurso, tinha mais 1000 assuntos ali dentro que não caíam. E eu não sabia diferenciar o joio do trigo nessa época. Eu estava muito perdido. Então acabou que o cursinho me direcionou muito, né? Por isso que eu sempre, até hoje em dia como professor, sempre falo pro professor assim, qual livro eu compro? Eu falo assim, calma, você já sabe alguma coisa do assunto? Já fez um curso voltado para concurso específico? Né? Depois você pode recorrer aos livros aí junto com o curso. Mas você estudar sozinho, sem ter noção de concurso público com livro, eu acho uma péssima ideia. Felipe, Diga. só pra gente então tentar agora recapitular e se situar. Quanto tempo você perdeu até... A primeira pergunta que tá na minha cabeça ainda, por que você fez pra infra lá no BNDES? Só tinha vaga pra infra? Era o que tinha, né? Era o Aqui que no tinha, BNDES, tá bom. Era recorrente na época de ter assim, Aí um não ano tinha para pra infra, tua um ano área. para desenvolvimento. Um ano para infra, um ano para desenvolvimento. Uhum. Quanto tempo que você perdeu, assim, entre aspas, né? Porque de uma forma ou de outra você acaba com os erros também adquirindo experiência. Mas quanto tempo levou, desde o momento que você decidiu estudar para concurso e estudou errado e tal, até o momento que você achou o eixo ali, e falou, a partir desse momento foi o momento que eu comecei a estudar direito e tal. Quanto tempo perdido, entre aspas, assim? Eu posso te dizer que foi mais ou menos um ano e pouquinho. Né, que perdi mesmo, assim, estudando errado, sem saber o que fazer. Um ano depois, quando eu descobri o curso, a minha vida foi muito mais fácil. Né, Daí a em relação importância aos estudos. de boa orientação desde o início, né?
Não, isso eu sempre falo pro pessoal assim, a minha primeira aula, quando eu vou falar de concurso, eu nem falo muito dos assuntos na primeira meia hora, eu falo de metodologia de estudo, porque eu acho que pro cara que tá começando a caminhada e a jornada, vai ser uma caminhada um pouquinho longa, né? Às vezes não tão longa, dependendo aí do background que o cara tem ou não, mas geralmente é uma caminhada que não é uma caminhada de 1, 2 meses, né? É uma caminhada de alguns meses aí, às vezes mais de um ano, né? 1, 2 anos aí. Então, o cara tem que ter foco no início em ter um direcionamento para ele começar essa longa caminhada que ele tem pela frente aí. Felipe, só uma dúvida que me ocorre aqui. Esse um ano e meio, foi mais ou menos... quais anos exatamente? Foi mais ou menos o final de 2006 para 2007, né? 2007 inteiro, assim. A minha pergunta é pelo seguinte, obviamente em 2006, 2007, não se tinha, né, o leque de ferramentas que a gente tem hoje para estudar para concurso. Isso. E hoje, né, com o advento, especialmente aí aí a gente é suspeito, mas o Prova de TI está aí para isso, a rede itinerante está aí para isso. E você vê que hoje o acesso a essas informações é uma realidade completamente diferente, né? Então hoje o cenário, nosso aluno hoje ele tem um cenário muito mais rico de ferrustrar para estudar. Estudar tá fácil hoje, né? Poxa, tá muito o problema é que né? a concorrência também acha isso, então você tem que continuar estudar tá fácil e passar tá difícil. É verdade, o nível aumentou muito. Eu falava pro pessoal, antigamente o pessoal que nem estudava para concurso, né? O cara ia com conhecimento de faculdade às vezes e passava aqui na Petrobras, aqui no Rio. Eu tenho vários amigos que conseguiram isso bem nesse iníciozão aí, né? O cara tinha acabado a faculdade, fazia e passava. E passei, nem estudei para concurso e passei. Porque a área de TI ainda estava engatinhando nessa área de concurso público, né? Então a gente começou a ter as aulas, né? As aulas presenciais e as aulas online aí, que vocês realmente podem ser suspeitos para falar, né? Que não tem uma concorrência no páreo aí de vocês estão top, nós, né? Porque eu tô também com o professor do Prova de TI. Eu já ia lhe corrigir. É verdade. Felipe, uma dúvida que a gente sempre pergunta. Qual foi a tua primeira aprovação? Sim, a minha primeira aprovação foi o SERPRO mesmo. Foi o SERPRO. Eu já entrei aprovado. E entre a decisão, né, e o SERPRO, você fez mais ou menos quantos concursos? Quantos burros na água você mandou? Ah, rapaz, alguns burros na água, né? Eu tive outra experiência com o Petrobras, teve essa do BNDES, se eu não me engano foram 3 ou 4 concursos, mais ou menos, que eu fiz aí, até eu ser aprovado no SERPRO. Mas que eu não falei ainda, é que eu fui aprovado no SERPRO em 2008, mas eu fui convocado em 2010. Né? Então eu tive 2 anos aí que eu, na época, não sabia se eu realmente ia ser convocado ou não. Então eu continuei fazendo concurso. E aí o que eu digo pro pessoal até hoje, assim, ou a expressão do futebol, né? Ou você chuta no gol ou você bate fora, mas não bate na trave. Não bate bola na trave, que é a pior coisa que tem. Desse meu ano aí de 2008 até 2010, até a minha convocação, o que eu bati de bola na trave, meu amigo, foi complicado. Foram vários concursos que eu quase entrei. Né? Teve BR, teve Transpetro, teve EPE, que foram aprovações que eu estava tendo, né? Porque eu até falo para os alunos sempre isso, assim, depois que você tem uma aprovação, as outras vêm, né? Geralmente é isso que acontece. E eu começava a ter diversas aprovações, mas eu não tinha as convocações. Por azar. Né, por azar, eu podia ter estudado um pouquinho a menos, podia ter estudado um pouquinho a mais. Até hoje eu lembro da Petrobras, que eu tinham 100 vagas, né, de cadastro de reserva. Aí eu pensei assim, mas realmente não devem chamar 100, né? Devem chamar poucos, devem chamar 20, 30 pessoas. Aí eu fiz o concurso, não estudei tanto, né? Fiz o concurso aí, já tinha sido aprovado do SERPRO, eu estava esperando ser convocado. E aí eu fiz o concurso da Petrobras e fiquei em número 102. 102 do concurso. E aí eu me lembro até hoje que eu olhei assim e eu falei, putz, deixa eu ver se eu tivesse acertado uma questão. Se eu tivesse acertado uma questão, qualquer questão... Nunca faça isso. Qualquer questão eu teria sido aprovado. Mas aí eu ainda fiquei pensando assim, mas ninguém vai chamar 100, né? Nenhum concurso vai chamar 100 de cabeça. A Petro não vai chamar. A Petrobras foi e chamou 100 pessoas. Então eu fiquei até meio deprimido nessa época. Isso é um colorado da lei de Murphy, pô. É verdade. As questões que você erra, isso é exatamente o que falta para você passar, entendeu? Então, é muito... Agora, eu queria fazer uma observação aí, Davi e LC, e até o pessoal tá nos ouvindo. Vocês estão ouvindo o Felipe falar assim, não sei se vocês já notaram, né? Ele tá falando BR, Petrobras, a gente brincou na SES Gran Rio. Isso. Cara, o Rio é um mundo de concurso completamente diferente, assim. O carioca, no caso do Felipe, né, ele só faz concurso para o Rio. Assim, a maioria, 90%. Então,
Para eles, o mundo de concurso deles é o Ben 10, né? Que seria o Nirvana do Rio. O Nirvana, né? É o top. E aí começa a Petrobras, começa a BR Distribuidora, Serpa, etc. Então é um mundo à parte. Assim. O Rio é engraçado, o Rio é muito à parte. Assim. Até o Múltiplos, né? Que é um curso considerado grande, ele não é conhecido no resto do país. É porque o concurso carioca é outra realidade. Né? Então, hoje em dia tem duas questões importantes, eu acho, lá no Rio. Não? O fato de ter sido capital uma época, então a gente tem muitos órgãos lá. Né? Eu, quando servi no DCE, órgão central, por exemplo, de controle é no Rio, né, da aeronáutica. Então, e também eu acho que o carioca é um dos caras menos estão entre os povos menos propensos a sair do seu estado de origem, né? O pessoal que mais. Rio é o Rio, como diz, né? O Rio é o Rio, né? O pessoal realmente aqui. Por que tu fica no Rio? Ele fala, porque o Rio é o Rio. O Rio é o Rio. Não tem explicação, né? O Rio é o Rio. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu tô falando isso porque enquanto o pessoal de Brasília é desesperado pelo CESP, né, /TCU, etc., o carioca, a vida dele é Sérgio Gran Rio. Eu vou te falar que a nossa vida aqui é FCC e Sérgio Gran Rio. Porque assim, a gente também tem os tribunais, né? Então a gente vai ter o TRT, vai ter TJ, tem... Só que nessa época eu fugia do direito. Né, eu sempre fugi um pouquinho do direito aí, porque também não considerava a minha praia. Então eu acabava tentando selecionar concursos em que eu não precisava ter esses conhecimentos específicos da área de direito. E aí o que sobra aqui para esses concursos são os concursos que a Sérgio Gran Rio costuma fazer. Que são, como vocês falaram aí, BNDES, Petrobras, BR, Transpetro, tem EPE, tem o FINEP, tem vários concursos aqui que são bons salários também, mas que geralmente só tem vagas aqui para o Rio de Janeiro, para a área de TI. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí você falou que você passou do SERPRO e aí levou uns 2 anos para ser chamado, e durante essa época você continuou fazendo concurso, até porque você não tinha certeza de que ia ser chamado, né? Isso. E bateu na trave várias vezes. Então, os erros da primeira época a gente já sabe, né? Pouca orientação e tal, você estudou incorretamente, de maneira errada e tal. Mas depois de uma aprovação, você bateu bastante na trave. Você consegue pontuar, assim, identificar o pouquinho que faltou e tal, assim, sem aquela melancolia, né, de, se eu tivesse acertado aquela questão X eu teria passado, mas você enxerga que faltou alguma coisa na forma de estudar, ou algo que poderia ter melhorado aí o seu desempenho nessa época? Como o Durante falou, e o Walter, né, era um mundo um pouco diferente. A gente teve uma mudança do panorama de concurso, principalmente da área de TI, muito grande nos últimos 5 anos aí. Parece pouco tempo, mas teve uma mudança muito grande, hein? Principalmente em relação a material de estudo focado, né? Eu acho que isso eu sentia falta nessa época também. Né? Aqui no Rio a gente não tinha tanto, a gente tinha um curso múltiplos, como o Walter mencionou, mas era um dos poucos, porque em Brasília a gente tinha vontade, né? Putz, eu queria estudar lá em Brasília porque lá tem um monte de opções, né? E aqui no Rio a gente tinha a opção do múltiplos, que era uma opção que aprova muito. Aqui no Rio, desde aquela época, já aprovava muito. Mas acabou que eu tentei, como eu já tinha sido aprovado no SERPRO, eu acho que isso acabou me causando um relaxamento, né, natural. E aí esse meu relaxamento, depois de um tempo, foi virando um pouco de desespero, porque eu já não sabia mais quando que eu ia ser aprovado, convocado. Porque já tinha passado 6 meses, já tinha passado 1 ano, e aí você fala assim, vou voltar. E esse tempo de parada é o que eu diria que foi realmente o que foi meu grande erro. Porque se eu tivesse mantido o estudo, com certeza, o ritmo de estudo que eu estava tendo, com certeza eu não teria batido na trave, a bola teria ido no gol nesses casos aí. Uhum. Mas como eu tinha aquele relaxamento natural de quem já foi aprovado, e num concurso que eu queria, né, num concurso que eu tinha vontade de entrar, que era o SERPRO, acabou que adiou um pouquinho mais a minha convocação. Maravilha. Professor Felipe, só para a gente arrematar esse bloco, eu queria fechar com um levantamento que é aqui mandatório, né, nessa etapa aqui do nosso bate-papo, é o seguinte: você trabalhava, né? Isso. Você estava estudando e trabalhando. E como a grande maioria, a maioria esmagadora dos nossos ouvintes aqui, que também trabalham, que tem aí dupla, tripla jornada, assim, quantas horas efetivamente você dedicava, né, por dia do seu estudo para se preparar para esse concurso? Tipo, do seu dia, da hora que acorda, da hora que dorme, quanto tempo você dedicava aí? Qual era o seu HBC, sua hora bunda cadeira aí? Sim, eu trabalhava um horário normal, né, de expediente aí, mais ou menos por volta de 9 às 6. Então o horário que eu tinha para eu conseguir focar era o horário posterior ao trabalho, né? Então eu diria aí que eu mais ou menos estudava
de 7 horas da noite até as 10 horas da noite, né? Isso variando aí, às vezes no início era mais devagar e depois eu fui aumentando até conseguir um ritmo mais legal aí de 7 às 11, né? Tentava jantar mais cedo e tentava ir direto depois, e sempre nesse esquema aí. Maravilha. Tranquilo, gente. Olha só, vamos encerrar aqui esse nosso segundo bloco, a segunda etapa do nosso bate-papo aqui. Mas antes de fechar, vamos falar do nosso combo do BNDES, edital ainda este ano. Estamos fazendo uma revitalização, reoxigenando, dando pressão do turbo deste nosso combo de videoaulas para você, combo do nosso Prova de TI. Tranquilo? Já já a gente volta. Tchau. Maravilha, gente. Vamos retomar aqui e engatilhar o nosso bate-papo. Professor Felipe, agora a gente vai trocar uma ideia aí um pouco da sua vida, não só fechando essa parte que a gente acabou de tratar aí, como a sua rotina, né, quantas horas e tudo mais, mas engatilhando para a sua vida no CERP. Mas antes, o professor Walter tem aí uma perguntinha. Professor Walter, mande aí. A gente ainda na parte concurseira do Felipe, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho desse bloco aqui. Queria perguntar, Felipe, qual era o modal que você utilizava, ou seja, quais eram as formas de estudo, que a gente sabe que tem várias, né? Tem vídeo, PDF, presencial, bibliografia consagrada. Qual é o que você preferia mais, né? Ou se você balanceava, fala pra gente qual era a sua distribuição do estudo. Sim, Walter, na verdade, como eu falei, né, eu comecei com a modalidade errada aí, que foi a modalidade que eu considero errada, tá? Tem gente que gosta, né, mas que era a modalidade de livros, né? Tentava engolir os livros lá e eu vi que não era esse o caminho. E aí eu fui para a modalidade presencial e eu diria que essa foi o meu grande foco. Acabou que eu só descobri a modalidade de vídeo, né, das videoaulas, depois que eu já tinha até sido aprovado no SERPRO, então foi nesse período aí transitório, esperando a minha convocação. Mas até então eu usava mais a modalidade presencial mesmo, e aí sim, né, eu utilizava alguns livros aí para fazer umas consultas, um complemento dos assuntos que eu precisava estudar um pouquinho mais. Felipe, como é que era nessa época o seu estudo e a rotina familiar também? Você já estava casado, estava namorando no Rio de Janeiro e tal, você teve que negociar esse tipo de coisa, assim, horas de estudo versus família e vida pessoal? Como é que foi, assim, entre aspas, o sacrifício para em busca da aprovação? A gente tem que embarcar junto com as pessoas próximas, né? Não tem jeito. Eu acho que qualquer pessoa aí só vai conseguir sobreviver a essa jornada de concurso se as pessoas mais próximas, namorada, né, e família, no caso, tiverem fechamento, né, como a gente diz aqui no Rio. Mas a ideia é que, na época, a minha namorada me apoiou muito. Ela também começou a estudar, eu até dei uma motivada nela para começar a estudar para o concurso. E detalhe, ela era da área de fonoaudiologia, ou seja, nem tinha muito concurso para essa área. Ela acabou, hoje em dia, ela é funcionária do TJ, como... Não me lembro o carro. Hoje em dia ela é funcionária do TJ. Vai apanhar em casa aí, vai apanhar. Não é mais namorada, não é mais namorada. Hoje em dia ela é funcionária do TJ e na época ela começou a estudar até por causa do incentivo. Assim, ela me via estudando muito na época e estudou junto comigo e tal. E na área dela, eu na minha área. Então, dentro de casa, né, meus pais na época me deram muita força também. Falaram, estuda aí, vai. Tentavam não me incomodar muito. Às vezes sentia falta, né, do filho mais próximo e tal, mas sabiam que era um período transitório aí que tinha que acontecer pra gente lá na frente ver a vitória, né? Para você aí que tá nessa labuta de concurso, passa o link aí do nosso ProvasCast para sua família para ver como é que é, e o resultado é sempre positivo. É né? verdade. Felipe, SERPRO, fala aí pra gente, SERPRO paga bem pra caramba, né, bicho? Porque tu vive viajando aí pra Bélgica, pro Chile, um monte de foto. Fala aí pra gente do SERPRO aí, qual é a carga horária? Derruba o plantão aí. Qual que é a carga horária lá no SERPRO? Como é que é o teu dia a dia de SERPRO lá? Olha, rapaz, o dia a dia do SERPRO é carga horária 8 horas, né, de trabalho por dia, mas a gente tem uma certa flexibilidade que é bem bacana, que acontece lá no SERPRO. É uma flexibilidade que é bem negociável com cada chefe de área, né, cada chefe de setor. Tem 2 pontos aqui do Rio de Janeiro que a gente tem local de trabalho do SERPRO. Não sei se a galera conhece o Rio, mas para quem conhece o Rio, a galera que é mais da área de infraestrutura trabalha no Horto, que é perto do Jardim Botânico aqui do Rio, e a galera que trabalha com desenvolvimento trabalha no Grajaú. Então, eu trabalho hoje no Grajaú, né, com desenvolvimento de sistemas 8 horas por dia, mas com essa flexibilidade aí de
Tem dias que pode chegar um pouquinho mais tarde, né? Tem dias que a gente rala pra caramba e sai mais tarde lá, então rola isso. Fala pra gente então, assim, dos projetos assim que você tá envolvido hoje no Serpro, assim, mais pra motivar o pessoal que quer trabalhar lá dentro, o que ele vai encontrar? Isso, assim, dentro da área de concurso, né, eu considero, para quem gosta realmente de tecnologia, né, o cara que ele está pensando além da estabilidade, além de outros fatores positivos de concurso público, o cara que está pensando realmente em tecnologia, o Serpro é um prato cheio. Por que eu digo isso? Porque lá dentro do Serpro você pode trabalhar com diversas tecnologias novas, diferentes, né? Eu mesmo estava como líder técnico de um projeto mobile há pouco tempo, ano passado, trabalhando com sistemas em Android e iOS. Eu trabalho lá dentro com a Receita Federal como cliente, né? Então eu trabalho diretamente com os fiscais da Receita e tal, com a área de comércio exterior, com o desenvolvimento de sistemas. E lá dentro a gente tem vários sistemas, a maioria desses sistemas usam a linguagem Java, né, na plataforma Demoselle, sistemas web e diversos outros sistemas também. E hoje em dia eu estou trabalhando num sistema de remessa expressa aí que deve ficar pronto no meio do ano, sempre trabalhando com o cliente Receita Federal, com o comércio exterior envolvido. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai trabalhar no Serpro tem que fazer a escolha da área em que vai atuar já no concurso, né? Porque o Serpro divide as vagas ou para infra ou para desenvolvimento, não é isso? Ou a divisão acontece depois da aprovação? Isso, o Serpro ele divide bem essas coisas, tanto as vagas de infra, desenvolvimento, as vagas da área de negócio também, e também divide as localidades, né? Você faz o concurso prestando prova para o Rio de Janeiro, né, ou para Bahia, ou para qualquer outro lugar aí que existe o Serpro. Tá? É possível permuta, né, como já aconteceu algumas vezes. Né? O meu concurso aqui do Rio, quando eu passei, foi um concurso que tinha bastante vaga. E engraçado que quase não tinha carioca no concurso, porque a galera de fora veio muita gente de Minas, muita gente de São Paulo, galera do Nordeste, né? E acabou que a maioria dessa galera já conseguiu permuta de volta, já voltou para suas cidades de origem. Maravilha. Professor, uma outra questão que quando você falou mais cedo, que assim, uma vez quando você passa do primeiro concurso, depois da primeira aprovação, né, você às vezes se satisfaz, às vezes não, e continua estudando. Você hoje no Serpro está plenamente satisfeito, pelo menos transparece pra gente aqui que está tranquilo. E aí, pendurou a caneta, como é que é? Olha, vou ser sincero pra você, eu sou muito feliz no Serpro, trabalho com o que eu gosto, que é desenvolver sistemas com tecnologia. Mas é óbvio que a gente sempre pensa em melhorar, né? Nós mesmo, como professores da área de tecnologia, como professores da área de concurso, sabemos que se pintar algum concurso aí que seja interessante, a gente faz, né? Então, no meu caso, hoje eu estou satisfeito, estou feliz trabalhando no Serpro, mas se aparecer aí algum concurso que me interesse, pode ter certeza que eu vou fazer, vou voltar, vou sentar, vou estudar a beça. E tenho certeza que se eu me dedicar da maneira correta, eu vou conseguir a aprovação. Tranquilo. Dentro desse aspecto, né? Uma vez que você, com certeza depois da primeira aprovação, estudar para um segundo fica com certeza mais tranquilo, porque aquela pressão nos ombros diminui. Mas o que você orientaria, e aí isso vale para essa massa que nos ouve aqui, né, aproveitando aí essa reta final desse nosso bate-papo, o que você orientaria, assim, se você fosse dar um conselho, se você conseguisse se transportar lá para 2008, né, o que você orientaria para esses nossos estudantes, para essa galera que nos acompanha aí? Qual seria seu encaminhamento para esse pessoal aí? Eu sempre falo pessoal, né? Dica número 1 é a paciência, né? Você tem que ter paciência, não pode se desesperar, não pode se desanimar com um resultado ruim, né? Porque a aprovação uma hora vai chegar, né? Nem sempre vai ser no concurso que você mais tinha em mente no início da sua caminhada, né? Às vezes no início a pessoa nem começou a estudar, ela fala assim, eu quero passar naquele concurso. E depois ela vai estudar melhor os editais, vai estudar tudo, né? Vai até estudar a área e vai ver de repente que aquele concurso que ela almejava nem era exatamente o grande sonho dela. E pode aparecer aí no meio do caminho diversos outros concursos que podem ser interessantes também fazer. Eu sempre falo, pessoal, concurseiro faz concurso. Então o ideal é ter paciência e cair dentro desse mundo de concurso aí, fazendo realmente os concursos que aparecerem no meio do caminho, que forem interessantes para você, é claro, mas para treino e para você realmente ser aprovado. A gente fala aqui, professor Felipe, que existem duas modalidades de concurseiro, né? Inclusive, parafraseando aí um dos gurus aí do concurso, que o cara é tropa de choque ou atirador de elite, né? Ou ele mira em um único e esquece o resto, ou ele vai fazendo uma escalada aí, somando experiências ao longo da caminhada, né?
Aí... Isso, eu acho que... Desculpe, Durante, só te interrompendo, mas eu acho que a gente tem que alcançar aí um meio termo. Muito legal, inclusive, que o Walter escreveu no artigo aí, sobre os perfis de concurseiro, mas eu acho que, ao meu ver, né, o ideal é você realmente ter um foco, óbvio, né, mas você ter aí um equilíbrio de saber que também você tem que fazer outros concursos para você treinar e também para você garantir aí uma outra aprovação, né? Não ficar sempre dependendo de um concurso que pode demorar muitos anos para acontecer e aí você fica trabalhando em empresa privada, né? Só mirando naquele concurso-alvo, etc, etc. Então tem que alcançar um equilíbrio para você conseguir o seu resultado no final. Até porque, professor Felipe, só para a gente finalizar essa ideia, até porque durante a execução da prova também requer um certo preparo, né? Como você se posicionar, como você se acomodar, o melhor lugar onde você senta, né? Como dosar o tempo de execução de prova, enfim. Isso também conta, com certeza, aí no processo da sua aprovação. Abaixar o nervosismo, né? Até hoje, como professor, o que eu mais escuto são alunos falando assim, Felipe, eu fico muito nervoso em dia de prova, eu fico desesperado, não sei o quê. Aí eu pergunto pro cara, quantos concursos você já fez? Aí o cara fala, putz, eu fiz um, semana passada. Eu falei, pô, por isso, né? Se você fizer 10, você não vai ficar tão nervoso, né? A tendência é ir diminuindo essa ansiedade. Já vai estar estuprado, já. Tá estuprado, não até tem porque mesmo. É constante aqui, todo mundo que a gente entrevistou tomou pau nos primeiros concursos, né? Então os primeiros realmente acabam sendo para ganhar experiência, aprendizado mesmo. E se você pensar dessa forma, na verdade você acaba até aumentando a chance de passar mais rápido, né? Porque se você vai assim pensando que, olha, eu vou para treinar, para fazer concurso e para realmente num dado momento estar passando, você tira um peso nas costas, na verdade esse momento chega mais rápido, né? Eu considero que reprovação em concurso é igual a toque em festa, bicho. Primeiro toque em festa é sempre mais difícil, mas quando tu já tá no quinto toco, já... aí, é bem por aí. Já, bicho, Mas voltando um pouquinho aí pro SERPRO, bicho, é o seguinte, eu tenho alguns aspectos que a gente vai explorar, né? Um deles eu já auto-respondo, que assim, a gente vai perguntar sobre os recursos do SERPRO. Cara, eu conheço o SERPRO Fortaleza e também conheço o SERPRO Salvador, né? Já tive nos dois. E assim, bicho, eu tinha inveja, né? Eu trabalhava na Receita na época, eu tinha inveja do SERPRO. Eu falei, cara, me dá essa cadeira ergonômica aí que tu tem aí. Eu, cara, não, me dá teu salário que eu te dou a cadeira ergonômica. Né? Aí tinha cadeira ergonômica, tinha churrasqueira, tinha quadra de futebol, sala de relaxamento, não sei o que mais lá. Nossa, lá na Receita não tinha nada disso, né? Então, assim, em relação a recursos, você pode até complementar, mas eu já falo que você vai encontrar um ambiente muito bom. Eu nunca vi um ambiente assim tão bom na administração pública como tinha o SERPRO, do ponto de vista, acho que o pessoal trabalha tanto, né, lá dentro, sentado, que deve ter muito problema de ler, né, ou DORT, como chamam hoje, né, então deve ser por isso. Mas se você quiser, você complementa. Mas o que eu queria que você falasse também sobre possibilidade de viagem, crescimento profissional, e uma coisa que não te interessa, mas que você já citou, são as remoções, né, mas o pessoal pode estar interessado. Então fala pra gente, recurso, viagem, crescimento profissional e remoção. Isso. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra depois. Mas vamos lá. Em relação a recurso, realmente, assim, a gente tem seus problemas, óbvio, como qualquer órgão vai ter, ainda mais um órgão federal, né? A gente tem limitação de verbas, etc, etc. Mas eu considero, sim, muito bacana os recursos que a gente tem. Né? As máquinas geralmente são top de linha, né? Até porque a gente trabalha com umas tecnologias que são tecnologias de ponta hoje em dia, então a gente precisa desses recursos, né? Em relação às viagens, né, eu mesmo já tive que fazer algumas viagens aí, principalmente quando eu estava trabalhando agora nesse projeto, né, eu tive que viajar para Campinas para fazer levantamento de requisitos junto com os clientes. E de vez em quando acontece, tá? Não, na área de desenvolvimento, eu vou ser sincero, eu vou falar que viagem dentro da área de desenvolvimento acontece pouco. Mas em outros cargos acontece mais. Eu tenho alguns amigos que trabalham na parte de auditoria e eles sim têm que viajar toda hora. Essa parte de contratos de auditoria, eles volta e meia têm que viajar aí cada hora para um estado diferente, até porque o SERPRO está presente em diversos estados aí do Brasil, né? Então acontece muito isso. E a questão profissional, né? Como é que... Não, a remoção. Possibilidade não é o teu caso, né, que você quer ficar no Rio, né, mas os colegas que estão agora no Rio, mas estão de outros estados, assim, tem perspectiva de ser movido? É uma coisa que ocorre normalmente ou é uma coisa que é travada? Como é que você vê essa questão? Isso, em relação às remoções, a gente, assim, não é tão fácil de cara você chegar, né, passei no concurso, vou chegar lá no primeiro dia e vou falar que eu quero voltar para Salvador, né, Durante? Que beleza! Não é tão fácil assim.
mas é bem possível. E assim, eu tenho diversos exemplos da galera que entrou comigo. Lá a gente entrou em 2010, está fazendo 5 anos agora de Serpro semana que vem. Semana que vem não, perdão, mês que vem. E a galera que entrou comigo tem muita gente que conseguiu, né? Um grande amigo meu voltou para Minas Gerais, tem outro amigo que voltou para Brasília. Então, assim, é possível com a paciência, né? Você tem que ter uma certa paciência de esperar, até porque o ideal é acontecer uma troca, né? Alguém vir daquele lugar para o Rio de Janeiro. E nem sempre você encontra uma pessoa no cargo igual ao seu, com as mesmas necessidades para você conseguir essa troca. Mas é possível, sim, e aconteceu no máximo aí, um grande amigo meu entrou, né, ele estava tentando aí, ele demorou 3 anos para conseguir, voltou a estar lá feliz de a vida em BH agora. Felipe, quando a gente começou o podcast, eu toquei no assunto, né, porque você falou que logo lá no início, ainda na UFRJ, você trabalhava na empresa Júnior, né, tinha algumas atividades, na verdade. Na empresa Júnior, eu falei, putz, o cara tem um perfil diferente e tal, e vai ser interessante saber como é que ele foi parar no órgão público, né? Porque inicialmente quando a gente visualiza numa universidade, e eu sou professor universitário, o pessoal da empresa Júnior normalmente é aquele pessoal empreendedor, que quer ir para o mercado e não sei o que, abrir sua própria empresa, etc. Como é que você está no Serpro desde 2010, né? Isso. Como é que você se sente com relação ao crescimento profissional lá dentro do Serpro? Você sente que você evoluiu? Você faz outras atividades, né? O emprego público também dá essa oportunidade. Você pode dar aula em cursinho, etc. Você se sente realizado, pelo menos até esse momento? Você sente que há um crescimento aí efetivo, profissional dentro do Serpro? Sim, eu sempre sinto muito, me incomoda muito ficar parado. Então, assim, muitas pessoas podem até falar assim, pessoas com preconceito, né? Tem pessoas que falam assim, então você não deveria fazer um emprego público, não deveria ter feito um concurso público para ser empregado público, porque aí você vai ter uma vida muito mais tranquila, mais parada, né? Eu digo, não necessariamente, né? Eu posso ter aquelas 8 horas por dia mais tranquilas, né? Obviamente trabalhando, focando no que eu gosto, que é tecnologia, mas depois eu posso conseguir, no meu final de semana, nas minhas horas mais livres, me dedicar a outras coisas, como eu gosto, como agora eu tenho me dedicado a dar aula, né? A lecionar. E atualmente eu estou bem satisfeito, né? Com as minhas atividades, mas como você disse aí, eu gosto desse perfil empreendedor e eu acredito que mais pra frente aí vão surgir novas ideias, vão acontecer novas coisas que vou mudar, né? Não vou ficar parado nisso, eu vou mudar e vou adquirir novas atividades e novas habilidades aí. Olha só, pra gente dar um encaminhamento aqui e já fechar, que a gente, né, vai conversando, a gente já tá aqui com o tempo também bastante estourado, mas eu queria, claro que como tudo não são flores, e a gente tá aqui, nosso intuito maior é esclarecer, dizer o seguinte, no Serpro, quais são as coisas que você entende como problema, ou como uma situação que pra você seja adversa, que ponto a melhorar? Como você fecharia isso daí, se é que você enxerga algum aspecto, digamos assim, negativo é uma palavra muito forte, mas um aspecto que você faria pontos a melhorar, né? Pontos a melhorar, vamos lá. É isso. Então, o Serpro, como a galera costuma saber, não é um concurso que tem um salário top, né? Ele é um concurso que tem um bom salário, né? É um excelente salário. Como eu disse, eu estava na iniciativa privada e eu consegui melhorar o meu salário indo pro Serpro, mesmo assim. Tudo bem que eu estava no início de carreira, mas mesmo assim eu consegui melhorar. Então um dos pontos aí seria realmente aumentar esse salário, inclusive, podia aumentar logo, né? Tô brincando. Mas a ideia é um dos pontos realmente que poderia melhorar. Além disso, a gente tem lá dentro um crescimento profissional, né? A gente rola realmente dentro do Serpro uma ideia de crescimento profissional. Você pode ser promovido todo ano e ganha um percentual de aumento no seu salário. Para você ver, não é uma coisa impossível. Eu trabalhando no Serpro, eu tô lá há 4 anos e pouquinho, né? Eu fui promovido em 3 desses 4 anos, né? Então isso acontece lá dentro. Então a gente tem realmente uma progressão salarial lá que é bacana também, mas poderia ter uma estrutura melhor também em relação a isso. Tranquilo. Bom, professor Val, tem mais alguma consideração? Professor Licê, diga lá. Só uma dúvida final aqui minha para encerrar. Ô Felipe, tu lê a Tema, bicho? A revista Tema do Serpro? Rapaz, eu não posso falar que eu não leio, vai. Acho que eu sou, comprometeu o cara no final da entrevista. Acho que eu sou o ser humano que lê aquela porcaria daquela revista, bicho. Não, eu vou ser sincero, eu dou uma batida de olho sim, mas é difícil ler aquilo. Eu acho ela muito boa pra dar suporte pra discursiva técnica, entendeu? Eu recomendo ela nas minhas aulas, assim, aí eu sempre quando encontro o cara do Serpro eu pergunto, bicho, tu lê a Tema? O cara às vezes não sabe nem o que é Tema.
Não é sistemas, não, pô, é a revista institucional do Serpro, né? Mas é isso aí, Davi. Pra mim já deu, o Felipe já esclareceu tudo. Eu queria agradecer o Felipe, né? Nosso convidado, nosso colega aí de prova de TI, e vai ser nosso companheiro lá no GAT também, um cara articulado. Eu acho que por conta dele que essa parceria do GAT vai rolar, né? E também eu tenho uma satisfação pessoal porque eu queria ter um ProvasCast falando sobre o Serpro, né? O Serpro, ele sempre é um concurso blockbuster quando sai, tá? Então, é uma satisfação ter participado disso aí. Então, tchau, valeu LC, valeu Davi, valeu Felipe, valeu galera. Pronto, professor LC, seu bye-bye, ó, seu até logo aí pra essa nação. É só agradecer mesmo a todos, né, Walter? Foi muito bom estar aqui de novo com você, Durães, também. Agradecer o Felipe, né, que é mais um concurseiro de peso. É um prazer também tê-lo conosco no Provas de TI como professor. E informações importantes aí sobre o Serpro, né, e o pessoal que vai estudar para esses concursos do Serpro que ainda virão, né. Foi um prazer e até a próxima. Maravilha. Professor Filipão, mande aí seu até logo aí pra galera. Pessoal, muito prazer participar aqui com vocês, Durães, Walter, LC. Muito legal participar. Quero deixar o recado pro pessoal aí. Paciência, pessoal, em relação aos estudos, mas foco, né? Foco nos estudos, não pare de estudar, continue estudando sempre. Paciência que a sua aprovação vai chegar. Um grande abraço a todos. Show de bola. Bom, antes de fechar com tudo, só um recadinho do coração pra você. Lançamos agora aí no Provas de TI nossos últimos módulos, tá quentinho, saiu agora do forno, módulo de Scrum aí do nosso querido professor Pedrosa, usabilidade do professor Yuri e PLSQL do professor Lúcio. E também deixar aqui um recadinho da galera que manda e-mail, que passa o alô pra gente aqui, ó, fala da gente lá, o nosso amigo Yuri Valone, aí também da cidade do Rio aí, conterrâneo do professor Felipe, Mike Oliveira, também da cidade do Rio, Matheus Soares, de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, ouvindo a gente, e o nosso querido amigo também, que acompanha nosso trabalho aí, João Lima, aqui de Salvador, na Bahia. Tranquilo? Fechamos com chave de ouro, aquele abraço, tchau!